Também gostaria de pincelar também um pouco do que Vossa Excelência falou, senadora Ana Amélia, e gostaria de fazer um retrospecto. O ano passado, e falo isso porque hoje vi o desabafo da filha daquela jornalista que foi morta, atropelada pelo carro alegórico daquela progressista escola de samba que ficou vice-campeã do Carnaval do Rio. A escola, no linguajar dos internautas, quis lacrar, essa é que é a grande verdade. Fez um discurso atacando todos os que foram às ruas, os milhões de brasileiros que foram para as ruas, fez um discurso em defesa dos trabalhadores, e há quem diga, eu não chequei isso, mas há quem diga que eles também não assinam carteira, assinou carteira de 2 ou 3, mas isso também não vai muito ao foco, porque se for achar, daqui a pouco vai dizer que é voluntário, então não vamos entrar nisso. Mas o certo é que fizeram um desfile para jogar para a galera e jogar para a galera do Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista do Brasil, do Partido do PSOL, da ala que perdeu o poder recentemente. E estão ganhando os louros disso. Estão sendo ovacionados em todas as redes sociais desse pessoal e se auto-intitula campeões moral do Carnaval do Rio. E outros já dizem que foram campeões. E eu já vi pior, estão se comparando a Geraldo Vandré. E na capa de um dos folhetins desse time estão dizendo que foi golpe e que deveriam ter sido os campeões. Eu estou fazendo esse retrato aqui porque eu sempre gosto de fazer o contraponto ao discurso desse pessoal. Tem gente que diz, deixa para lá. Se você deixar para lá, vira verdade essa cantilena, essa mentirada desse povo. Por exemplo, vamos falar um pouco do regime do Maduro. Eles continuam dizendo que esse país é uma democracia e que esse rapaz é uma vítima e que lá está as mil maravilhas. Mas vá lá em Roraima, que é o estado do senador Romero Jucá. Vá lá ver a situação de Boa Vista. Vá na Colômbia, todos os venezuelanos parecendo aquela situação lá do leste europeu. As pessoas fugindo da Venezuela atrás de saúde. Há poucos dias li uma notícia que os próprios militares da Venezuela estão buscando tratamento de saúde no Brasil e na Colômbia. Mas os puxadinhos desse povo, desse partido, e seus ícones, e cito aqui, por exemplo, aquele rapaz, chefe daquela organização, o MST, ele disse recentemente que fazendo uma conclamação para que todo mundo possa homenagear esse democrata chamado Maduro. Então, é um absurdo sem tamanho, é uma doidice. E se a gente não fizer esse contraponto, é que essas pessoas se passam por vítima e aí, em 2018, o eleitor acaba engolindo essa cantilena. É a mesma que eles estão fazendo aí, querendo criar como se houvesse um grande complô contra suas principais lideranças. Mas, deixando esse enredo carnavalesco de lado, e eu queria só fazer esse destaque aqui, porque eu achei de uma doidice sem tamanho, porque ao mesmo tempo que eles atacam o presidente da República, de repente o presidente passou a não prestar. Mas não citaram nada que quem colocou o presidente ali foi a presidente Dilma, foi o ex-presidente Lula. Então, de repente, o Temer passou a não prestar e agora virou o opressor. Jogavam no time deles há pouco tempo. Era o centroavante do time. Aliás, centroavante não era o meio-campo, porque era o intelectual, o pensador. Concedam uma parte ao senador Álvaro Dias. Senador Medeiros, parabéns. Vossa Excelência traz à tribuna um tema fundamental, porque a incoerência tem sido regra. Lamentavelmente, há falsários, mistificadores, manipuladores, incoerentes e oportunistas,
quando a casa caiu, quando o barco afundou, muitos saltaram e, como se nunca tivessem participado desse esquema de corrupção complexo e sofisticado, passaram a atacar como se fossem opositores desde o primeiro momento. São arautos do sistema, foram implantadores desse sistema e hoje querem convencer a opinião pública que são os heróis no combate à corrupção e à organização criminosa. E olha, e há cientista político, eu coloco entre aspas, cientista político. Há cientista político que apenas leu alguns livros sobre política, nunca deixou a sala de aula ou o gabinete onde se encontra para conviver com as pessoas nas ruas do país e conhecer a realidade nacional. E fazem análises absolutamente distorcidas, como um cientista político que coloca Lula como candidato de ruptura em relação ao sistema atual. Ele é o arauto desse sistema, o principal responsável por esse sistema, o artífice desse modelo corrupto e incompetente que jogou o Brasil na lama da corrupção e num oceano de dificuldades. Então, como admitir tratar-se ele o candidato de ruptura? É uma pena, senador Medeiros, que o povo brasileiro seja obrigado a ouvir essas coisas, a ler esses absurdos, e que muitos, inclusive, acabam, até porque a memória nem sempre alcança tempos precedentes, alguns acabam até se iludindo. Mas Vossa Excelência está aí exatamente para colocar a realidade nua e crua diante dos olhos da nação. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. E o nosso papel tem sido esse, justamente de alertar o povo brasileiro, porque senão daqui a pouco a gente vai estar batendo palma para maluco dançar. E recentemente, senador Álvaro Dias, eu recebi muitas críticas nas redes sociais sobre o que nós temos feito aqui e falado justamente por esses contrapontos que temos feito, mas eu cada vez me convenço mais de que esse é o caminho para que a gente possa virar os olhos dos brasileiros para que possam, em 2018, fazer a sua escolha fora desse fla-flu e buscando a qualidade que está cheia, tanto aqui nesse parlamento, quanto pelo Brasil afora. Porque esses discursos que eles trazem aqui, parece que o mundo se apequenou e ficou só em alguns partidos. Parece que só existe a solução, ou é Lula ou não é mais ninguém. Esses dias um senador subiu aqui e falou, olha, o Brasil precisa dessa oportunidade para que o presidente Lula venha salvar o Brasil. Eu falei, mas meu Deus do céu, isso é uma mistura de soberba com doidice, Todos os partidos têm seus quadros, todos os partidos, até o próprio PT, que eu acho que já deu PT na linguagem das seguradoras, deve ter alguém lá, bem melhor, mas não, só serve se for, já transformaram, já saiu da qualidade de ser humano para divindade. Mas não vamos falar mais de Lula, porque desse a justiça cuida. Eu gostaria de falar agora sobre um assunto que também a senadora Ana Amélia estava falando agora há pouco, e eu estou meio que me pautando pelo discurso dela, porque é justamente do que nós hoje todos estamos falando, senador Waldir Raupp. É sobre a questão da segurança dos nossos estados. Ontem, na capital Cuiabá, e olha que Mato Grosso é um estado que não está entre os grandes centros do país, mas numa UPA, unidade de saúde,
entrou vários bandidos armados com fuzis e começaram a atirar a esmo, atirando em enfermeira, pacientes, e foi uma coisa lamentável, um massacre, tentando simplesmente libertar um bandido que estava sendo tratado lá. Então, assim, o que a gente vê é que aquelas cenas que antigamente era só lá no Rio de Janeiro, ela se proliferou já pelo país inteiro. E passaram a ser cenas como se fosse do nosso dia a dia. E aí é que eu tenho frisado, nós precisamos começar a reagir à altura. De que forma? Vamos instituir pena de morte, vamos matar bandido? Não, não é isso. Mas nós precisamos dar instrumentos para que a polícia possa reagir à altura. Há poucos dias eu disse, não cabe no Estado de Direito que a sociedade aceite comboios de bandido fazendo festa nas ruas, passando em frente à viatura de polícia, com fuzis, metralhadoras, granadas, como se fosse um outro Estado dentro do Estado e a polícia tendo que ficar de mãos atadas. O que é isso? Ou então temos que trancar e entregar a chave. Agora, onde já se viu? Em pleno carnaval, feriado de carnaval, o sujeito passa mal, vai numa UPA, de repente a mãe liga para o pai e fala, olha, o nosso menino levou um tiro no peito, de fuzil, que foi o que aconteceu lá em Mato Grosso. A enfermeira trabalhando, os filhos recebem a notícia que a mãe levou um tiro de fuzil dentro da unidade de saúde. Porque 8 bandidos chegaram lá armados. Mas esses 8 bandidos andaram Cuiabá todinha dentro de um carro com fuzis à mostras. O que a polícia pode fazer? Nada. Sabe por quê, senador Waldir Raupp? Porque se a polícia der um tiro naqueles bandidos, na segunda-feira tem senador aqui dizendo que a polícia de Cuiabá massacrou vítimas da sociedade. Dona Maria do Rosário vai estar fazendo discurso de pular, de dar saltinho lá, dizendo que a polícia é violenta. Senador Lindbergh vai vir aqui dizer que essa polícia é que mais mata. E a onda vai se propagando. E o resultado é isso aí. A polícia vai cada vez se retraindo mais. É uma polícia que tem medo hoje. Eu tenho conversado com policiais, o cara falou, olha, no meio do tiroteio eu fico pensando, o que é que eu vou fazer? Porque se eu puxar a arma, eu já fico pensando, o que é a corregedoria, o que é que o juiz, o que é que o promotor vai fazer comigo? Então, nós aqui, como legisladores, nessa próxima semana, que o senador Eunício de Oliveira disse que vamos tratar de projetos de segurança pública, a primeira coisa que nós temos que decidir, nós vamos dar instrumentos para que a polícia possa trabalhar ou não? Ou nós vamos ficar nesse discursinho de se basear por 5, 10% de maus policiais? Porque ele vai plantar uma arma. Quem trabalha errado vai responder. Agora, quem trabalha direito, nós precisamos dar instrumentos a quem vai nos proteger. Então, o que é que um sujeito está fazendo dentro de um bairro com granada, com lança-foguete? O que é que as Forças Armadas em zona de conflito fazem com um sujeito que está com lança-foguete? É um sniper de 200, 300 metros, abate ele. Sabe por quê? Porque ele vai explodir metade daquele bairro com aquele troço lá. Então, nós precisamos começar a tratar esses temas com a seriedade que ele é. Então, então vocês estão querendo que mate? Não, nós estamos querendo o seguinte, que o governo possa ter instrumentos. Se é uma zona de conflito, se é uma zona de guerra, onde as pessoas lá estão armadas com instrumentos de guerra, o governo do Estado, o ministro da Justiça ou o presidente da República, ele tem que ter instrumento para declarar aquilo lá, zona de guerra, e aí, meu irmão, o pau vai comer, a música vai tocar e alguém vai dançar conforme a música. Não pode a polícia entrar lá com ponto 40 e o sujeito está com ponto 50. Ele vai dar um tiro de ponto 50, destrói a viatura com tudo. Então, nós precisamos, primeiro, então vamos começar pela educação. Nós temos que tratar pela... Não, esse ponto já passou. Essas criancinhas que estão com ponto 50 não tem mais conserto. Nós precisamos, sim, cuidar da educação, cuidar da primeira infância, cuidar dessas coisas. Mas nós precisamos também viver. Precisamos sair, ir para o trabalho, ir para a escola, ir para o hospital e saber que não vamos morrer lá. E para isso nós precisamos de uma polícia treinada, de uma polícia com instrumentos para isso.
Porque com a polícia acovardada do jeito que está, e não é porque eles têm medo, não. É porque eles sabem que o promotoria está lá só esperando. Esses dias eu vi o discurso de uma promotora, do Ministério Público Federal, dizendo o seguinte, senador Hélio José. Falou, vocês só podem atirar após serem alvejados. Eu só acreditei porque foi o vídeo que eu vi. Tá, e se foi na cabeça? Que conversa mais fiada? Vocês só podem atirar depois que forem alvejados. Ah, brincadeira, né? É muito fácil você estar lá na sua mesa cheia. Isso é um absurdo. Isso é o fim de tudo. O que o policial, ao ouvir um troço desse, vai fazer? Eu não vou agir, deixa para lá. Ah, diz que o assaltante está aqui, eu vou para cá. Por que ele vai agir? Não vai agir. Sabe por quê? Porque é muito bacana. Eu pego um processo, fazer uma petição, cabeçalho, meio e conclusão, dizendo, seu juiz, qualifica o policial tal e para, por fim, condene. Por quê? Porque ele atirou. Sabe que exemplo nós temos que começar a seguir? Essa semana na Argentina, senador Álvaro Dias. O bandido matou o turista, atirou num turista. E o policial reagiu e alvejou o bandido. O juiz disse, foi assassinato. Processou, está lá o policial respondendo. O Macri chamou o policial na Casa Rosada e falou, eu e minha família, nós vamos pagar advogados, para você. E você serve de exemplo para os demais policiais, porque você estava em defesa da sociedade. E mais, nós vamos trabalhar para que o Código Penal mude, para que a polícia possa reagir à altura. E ninguém está defendendo que nossos policiais sejam carniceiros, não. Eu trabalhei 23 anos na polícia. Nunca precisei sair matando ninguém para cumprir a lei, senador Álvaro Dias. Mas confesso que os 2 tiroteios que infelizmente tive que participar, eu fiquei desesperado. E se eu acertar esse sujeito, como é que vai ser de mim? E todo policial passa isso na cabeça dele. O que é que será de mim se eu acertar esse sujeito? Você torce para ele soltar a arma, você faz um berreiro dos infernos. Quando um policial está no tiroteio, você fala, por que eles gritam tanto? É torcendo que o desgraçado solte a arma para não ter que acertar ele. Porque se acertar, é o que o policial fala, vai dar M. E M é aquilo mesmo que vocês estão pensando. Então, essa é a agonia que hoje os policiais brasileiros sofrem. Por quê? Está cheio de intelectual, está cheio de pacifista, que quer segurança, mas quer o quê? Que você vai enfrentar fuzil conversando o quê? Eu gostaria de ver Dona Maria do Rosário, Dona Jandira Fegali, Lindbergh, Dona Márcia Tiburi, subir no morro para fazer discurso para essa gente. É muito bonito. Agora, 100 policiais, senador Romero Jucá. Mais de 100 morreram lá. E aí eu quero homenagear o neguinho da Beija-Flor, toda a escola da Beija-Flor. Aquilo sim. Aquilo é mostrar a realidade, mostrou um policial. Fez uma homenagem à Polícia Militar. Esse ano já está indo para 20 policiais que morreram lá. Aí é o seguinte, eu coloco um pera-manca de R$ 2.500 numa mesa, lá na zona sul do Rio, e vamos discutir segurança pública. Vamos discutir segurança pública. E aí é o seguinte, vamos falar que é o seguinte, vamos colocar armas não letais, vamos colocar a polícia militar, que nem Scotland Yard, sem armamento, porque é um absurdo, essa polícia brasileira mata demais. Essa é a nossa realidade hoje. E fazem isso, sabe para quê? Para ganhar aplauso e curtida no Facebook. Só para lacrar. E terminando já, senadora Ana Amélia, eu queria só fazer e pedir já ajuda aqui do senador Romero Jucá. Porque recebi tem mais de ano, senador Romero Jucá, que os auditores da Receita estão numa espécie de greve branca. E os brasileiros, empresários desse país, estão ficando com 20, 30 dias, até mais de 30 dias, com cargas retidas nessas alfândegas. É um absurdo. E não conseguem falar com ninguém lá.
só está conseguindo liberar carga na base do mandado de segurança. Eu já tentei de todas as formas conversar aqui e ali, mas eu creio que vai ter que ser uma decisão de governo para conseguir resolver esse problema, porque o nosso custo Brasil já é grande, Vossa Excelência sabe disso, e nesse momento está muito maior o prejuízo, porque é tanto no Rio Grande do Sul, senadora Ana Amélia, quanto nas divisas de Mato Grosso do Sul. E onde tem a alfândega brasileira, está esse problema, e não adianta, não tem conversa. Eles estão lá, estão amparados pela lei, e não libera e não tem o que fazer. Estão totalmente hipossuficientes. Nesse momento, lá em Ponta Porã, deve ter mais de 1.000 caminhões parados, e em todos os lugares. Então, eu queria fazer esse ressalto aqui, esse destaque aqui, pedir a ajuda de Vossa Excelência, que eu sei que é um senador que é sensível a essas questões. Muito obrigado.